resenha é com o nosso Heraldo Leite, na cara do gol. Vamos falar dos jogos do fim de semana, de mais uma rodada. Vamos lá, Heraldo, primeira pergunta. A torcida do Fluminense pode comemorar, porque foi o único que venceu. Olá, Heraldo. Olá, Clóvis Monteiro, meus amigos e minhas amigas da Super Rádio Tupi. Só a torcida do Fluminense pode comemorar vitória nesse começo de semana. A rodada de sábado e domingo teve resultados amargos para a grande maioria dos torcedores cariocas. O Vasco, que patina lá nas últimas colocações, perdeu de novo. 7º jogo sem vitória, 3-2 para o Mirassol. Puma Rodrigues e Verrete fizeram gols para o Vasco, mas o Vasco, que chegou a estar perdendo por 2-0, empatou em 2-2, não segurou o resultado e acabou perdendo por 3-2. O Fluminense, no sábado, derrotou o Grêmio por 1-0. Gol marcado pelo Everaldo, o contestado atacante, aquele do chuta, Everaldo. Ele agora resolveu chutar e está fazendo os gols para o Fluminense. Tinha feito na vitória sobre o São Paulo 2 gols e agora faz na vitória sobre o Grêmio. Olha que ele ainda perdeu um pênalti, hein? Chutou a bola na trave. Ontem, o Botafogo, que jogou muito mal contra o Cruzeiro e no Newton Santos, no seu tapetinho, perdeu por 2-0. Primeiro tempo foi péssimo do Botafogo. Melhorou um pouco a produção no segundo tempo, mas o Cruzeiro soube se defender e defender a vantagem que tinha conquistado. E o Flamengo também jogou mal. Fez até um primeiro tempo razoável, mas cheio de craques, com seus jogadores recém-contratados, como Samuel Lino, como o meio-campo Jorginho, também com o lateral Emerson Royal e com o Saul, que entrou no segundo tempo. Nem assim o Flamengo conseguiu derrotar o Ceará. Empate de 1-1. Jogo no primeiro tempo, o Flamengo fez 1-0 com a Arrascaeta, mas no segundo tempo, quando precisou das mudanças, o Flamengo se ressentiu da falta de jogadores, alguns poupados como Luiz Araújo, outros no departamento médico, como o De La Cruz. E 1-1 acabou sendo um mau resultado para o time do Flamengo, porque afinal de contas é ele o time milionário, é dele que se cobra uma atuação de melhor qualidade no futebol brasileiro. Clóvis Monteiro. Esse é o Heraldo Leite, senhoras e senhores. E agora vamos falar que apesar dos pesares, o Flamengo continua liderando o Brasileirão, porque não conseguiu colocar 3 pontos aí na sacolinha, mas ele continua na frente. Então é aquela história, né? Campeão é assim, mesmo quando vai mal, tem sorte de continuar na frente, porque os resultados ajudaram. É isso mesmo ou eu tô delirando, Heraldo? Exatamente, o Flamengo continua na liderança, Clóvis, agora empatado em pontos com o Cruzeiro, mas com um saldo de gols melhor. O Flamengo tem 24 gols de saldo e o Cruzeiro 19, e tem uma vantagem também, o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro. O Flamengo só jogou 17 partidas e o Cruzeiro já jogou 18. Quando igualar isso, pode voltar a ter uma certa gordura. A gente pensava e falava sobre isso na sexta-feira. O Flamengo, com tantas contratações, com seus salários milionários de jogadores, deve ser mais cobrado, deve se exigir dele melhor performance no futebol, mas não está conseguindo isso pelo desentrosamento ou porque o técnico Felipe Luiz mexe demais no time. Cada dia, cada jogo tem uma atuação, uma formação diferente. O Vasco é que está numa situação mais delicada, né? Está lá embaixo, perto da zona de rebaixamento. Aliás, pode terminar a rodada só termina hoje com o jogo Santos e Juventude, e se o Santos empatar ou vencer, o Santos passa o Vasco, e aí joga o Vasco efetivamente na zona de rebaixamento. E Botafogo e Fluminense, que poderiam estar brigando pelas primeiras posições, se dizerem candidatos ao título do Brasileirão, nesse momento não são. Apesar do Fluminense ter reagido, a vitória que obteve sobre o Grêmio levou o Fluminense para a 8ª colocação, mas ainda estão longe de quem está brigando lá em cima. Botafogo tem 26 pontos, Fluminense tem 23, eles estão devendo jogos também. A tabela, essa coisa de colocação, primeiro, segundo, 7º, 8º, 13º, 14º, é um pouco mascarada, porque tem times que já jogaram 18 partidas, como o Cruzeiro, tem times que ainda tem 16, como o Botafogo, o Fluminense e até o Vasco. E eles precisam dessa reação imediata. Grande abraço, Clóvis, uma boa semana para toda a nossa querida família Tupi. E amanhã eu volto aqui para deixar você na cara do gol.